Eu falo para ela sempre, da maternidade, da bebê, é amor. Mas é bom, entendeu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios diz o seguinte no capítulo 1, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Com estas palavras, saúdo a todos e que todos tenham um abençoado culto. Nós seguiremos a liturgia impressa. Todos têm a liturgia? Não. E todos os hinos serão do Inário Louvai ao Senhor. Nós começamos cantando o hino 55. Hino 55. Todos têm Inário? Inário, Bíblia, se alguém não tem, ainda tem. Hino 55. Vou sentar aí, dando na cabeça. Vai não. Vai. Não dá para não. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensinar, que nele em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar em ti dar, infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. Seguimos a nossa liturgia com a invocação, estamos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores,
te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, e credes em Jesus Cristo, e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, ordenado e chamado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o nosso culto de hoje é o Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19 está na página 579. Salmo 19. Faremos a leitura de forma responsiva. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma meia para o sol. Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as suas próprias patas, as sombras das que não são ocultas? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade
Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Amado Pai Celestial, graças te damos por teres nos preservado ao longo desta semana, pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Ilumina a todos neste culto, envia o Teu Santo Espírito, que possamos ter a correta compreensão daquilo que ouvimos hoje. Abençoa a nossa vida, o nosso discipulado, que possamos ser até mesmo taxados de loucos ao mundo, mas que possamos seguir a Tua verdade que nos salva, a pregação da cruz. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. As crianças vão para a escola dominical? Podem ir com a bênção de Deus. Nós passamos as leituras. A primeira leitura do Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, está na página 80 das Bíblias que nós utilizamos. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Quem gostaria de fazer essa leitura? Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo e nem a sua serva, nem o seu animal, e nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê
falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, e nem o seu servo, e nem a sua serva, e nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Está na página 1251. Página 1251. Leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até 31. Quem pode ler para nós? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie nem na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos o hino 25. Hino 25.
Vamos então para a leitura do Santo Evangelho. Leitura que está em João, capítulo 2, versículos 13 até 22. João 2, 13 a 22, está na página 1165. 1165. João 2, versículos 13 a 22. Nos colocamos em pé. Glórias a ti, Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessamos nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem sentar. Cantamos o hino 31. Hino 31.
Que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Do que precisamos para seguir Jesus? É esta pergunta que eu joguei no último culto, não apenas como uma pergunta reflexiva daquele culto, mas como todo o período da Quaresma para nós refletirmos. Do que precisamos para seguir Jesus? Talvez uma pergunta como essa possa nos parecer meio estranha, porque pode dar uma ideia de legalismo, pode dar uma ideia de seletividade. Alguém poderia se indagar: ué, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Mas a verdade é que, de fato, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos, ele morreu pelo mundo, mas nem todos podem ser seus seguidores. Há requisitos, há qualidades para seguir Jesus. E por isso todos precisam mudar, ainda que a mudança seja gradual, ainda que a mudança seja uma mudança contínua, que nunca termina enquanto nós estamos nessa vida. Nós precisamos mudar. É um tema também característico desta época de Quaresma. No final de semana passado nós vimos uma das qualidades, um dos requisitos, de acordo com a leitura de Marcos capítulo 8, quando Jesus disse assim para os seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E nós vimos então como uma das qualidades, um dos requisitos, a autonegação. O que significa que nós não podemos nos colocar em primeiro lugar. O que significa que nós não podemos colocar a nossa vontade em primeiro lugar, mas a vontade de Deus vem antes da nossa. E hoje nós continuamos respondendo essa questão com auxílio das leituras do dia. Do que precisamos para seguir Jesus? Uma resposta presente no texto de 1 Coríntios capítulo 1 talvez possa espantar algumas pessoas ou chocar algumas pessoas. E ela é o tema desta mensagem. Para seguir Jesus, nós precisamos ser loucos para o mundo. Mas o que significa exatamente ser louco para o mundo? No texto de 1 Coríntios, lemos, dentre outras coisas, as seguintes afirmações: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Loucura da pregação. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? O apóstolo Paulo não está falando aqui de pregadores insensatos, tampouco está falando aqui de pregadores que, no afã de buscar uma eloquência, acabam dizendo loucuras. Não. Muito menos de uma pregação herética que atrai pessoas por meio de promessas vãs e vazias. Não há outra espécie de loucura da pregação, senão falar do que nós cantamos há pouco, da cruz. Visualizem outras frases redigidas por Paulo e vejam se não é exatamente sobre isso que ele diz, sobre esta loucura que ele se refere. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por isso, para sermos seguidores de Cristo, precisamos ser loucos para os gentios, para os descrentes.
para o mundo. E convenhamos, ser loucos para o mundo, do ponto de vista humano, não é uma tarefa tão simples. Porque nós já vivemos em um mundo meio louco, né? Ou não? Mas exatamente por isso, seguir a cruz de Cristo, ser seu seguidor, confiar única e exclusivamente na cruz e viver por ela, passa a ser a maior doideira para um mundo para lá de insano. Se notarmos bem, tanto na leitura do Antigo Testamento de hoje, como no Evangelho, nós temos coisas que aos olhos do mundo são loucura, são insanidade. Quando lemos em Êxodo 20 a respeito do Decálogo, os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, por volta do ano 1550 a.C., ou seja, algo que tem aproximadamente 3.500 anos. Apesar de ser sucinto e direto, podemos dizer que os 10 mandamentos é um dos códigos de leis mais completos que já existiram. A sabedoria de Deus é tamanha que em apenas 10 mandamentos Ele conseguiu reunir, condensar todas as nossas necessidades. E mais, os 10 mandamentos se resumem em 2 frases, que no final das contas se resumem em uma palavra, que é amar. Para procurarmos seguir os mandamentos, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas percebam que para o mundo, seguir ou tentar seguir os 10 mandamentos pode ser algo muito louco. Porque no mundo nós iremos ouvir coisas do tipo 10 mandamentos, isso é arcaico, é antigo, é ultrapassado. O que nós precisamos é de leis novas, leis atualizadas. Ou ainda, comentários a respeito do teor dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as autoridades, não fazer mal a ninguém, ter apenas um relacionamento conjugal, não falar mal de ninguém, não cobiçar nada. Ah, me poupe, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não é assim? Deus, eu não estou vendo ninguém aqui. Autoridades, muitas vezes são autoritárias ou negligentes. E se alguém fizer mal para mim, eu vou fazer de volta, porque bateu, levou. Comigo é assim. Um relacionamento conjugal, por favor, eu sou livre, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. E outra, eu posso desejar, cobiçar o que eu bem entender. Quem vai mandar no que eu penso? E desse modo, o nosso mundo, com novas leis, leis atuais, padece diante da indiferença, da falta de amor a Deus e ao próximo. Muitos esquecem Deus, se colocam como seus próprios deuses. Não se preocupam em respeitar as autoridades, e assim vivemos em uma desordem sem fim. A vingança e o rancor são desculpas para o cometimento de atrocidades. O casamento não é mais a base familiar. E aqueles que se dizem donos de seus corpos procuram meios para corrigir problemas criados por eles mesmos, criando outros problemas. Precisamos nos guiar pelos 10 mandamentos, mesmo que isso signifique ser loucos para o mundo. Esse é o nosso norte. E é claro que nós não iremos segui-los de uma maneira perfeita. É claro que por conta de nossa natureza pecadora, mesmo que tenhamos força de vontade,
iremos fracassar no cumprimento de todos eles, porque nós não pecamos apenas por ações, mas também por omissões, por pensamentos, por palavras. Mas sabedores de que não somos salvos pelo cumprimento dos mandamentos, confiantes de que Cristo cumpre eles integralmente em nosso lugar, nós podemos ter eles como um norte para a nossa vida e não sermos sobrecarregados por eles. Nós podemos observá-los como um guia seguro para a nossa existência. E convenhamos, seguir os mandamentos, ao contrário de ser loucura, é muito sensato. Evita muitos problemas. Loucura é deixar de segui-los. Portanto, se nós nos orientarmos pelos 10 mandamentos, estaremos dando um grande passo para seguirmos Jesus. Por outro lado, precisamos estar preparados, porque vamos ser considerados como loucos pelo mundo. Mas engana-se quem pensa que o mundo descrente e ateísta, que não dá a mínima para os 10 mandamentos, é menos religioso do que os cristãos. A religião de quem não crê em Deus é o seu próprio bem, o seu próprio umbigo, suas próprias necessidades. Aqueles que seguem o caminho do egocentrismo e sentem necessidade de sempre estar na crista da onda, têm um Deus que predomina sobre qualquer outro Deus: o amor ao dinheiro. Pois, como o próprio apóstolo Paulo afirmou ao seu discípulo Timóteo em sua primeira carta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por favor, amados, quando Paulo diz isso, ele não está censurando o dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, ou a nossa vida dedicada a ele. Infelizmente, o Deus Mamon, como Jesus também pregou a respeito no Sermão do Monte, é um dos grandes males deste mundo. E desde a época em que Jesus esteve aqui em seu ministério, ele já causava problemas. Não apenas entre os gentios, entre os descrentes, mas também entre os religiosos. E é por isso que nós temos hoje a leitura do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Quando Jesus adentrou o templo de Jerusalém e se deparou com um verdadeiro mercado. Se deparou com pessoas que estavam ali buscando tudo, menos a Deus. Se deparou com animais, se deparou com aquela cena que chocou Jesus. E para muitos a atitude que Jesus tomou é uma atitude insana. Pois Jesus pegou um chicote que expulsou cambistas e vendedores e animais e derrubou mesas. Mas se nós refletirmos, insano é quem coloca o dinheiro acima de Deus. Insano é quem acredita, quem segue numa teologia como a teologia da prosperidade. Ao purificar o templo de Deus, Jesus não apenas age de forma dura, mas ele lança a mão de uma promessa que sinaliza exatamente sobre o que precisamos nos pautar. Quando ele diz: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. E ao que Jesus se refere aqui, a sua morte e a sua ressurreição. Ele pauta a adoração que todos precisamos ter, não em ritos repetidos, em sacrifícios vãos, mas ao único sacrifício que ele mesmo ofereceu na cruz do Calvário. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos ser loucos para o mundo.
uma maneira rápida e direta de sermos loucos para o mundo é basear a nossa fé, a nossa vida, a nossa existência na cruz. Ao basearmos tudo que somos e temos na cruz, iremos passar a enxergar de forma diferente os sofrimentos, as dificuldades, os problemas que virão sobre nós, não mais nos consumirão. Não porque nós somos masoquistas, porque nós gostamos de sofrer, mas porque saberemos que a cruz que temos a carregar faz parte do discipulado. E ela não nos afasta de Deus, mas ela nos aproxima de Deus. Ao basearmos a nossa fé, a nossa vida na cruz, não mais esperaremos por dias perfeitos, pela glória na terra, pela ausência de sofrimento, mas nós experimentaremos a presença de Deus em todos os momentos, e ainda mais naqueles momentos em que nós estamos em dificuldade. Quando nós caminharmos pelo vale da sombra da morte, não mais seremos pessoas assustadas, descontentes com tudo e com todos, mas caminharemos como pessoas vivificadas, agradecidas a Deus, independentemente do que ocorra. Ao vivermos pela cruz, estaremos sendo loucos para o mundo, pois nós não mais esperaremos recompensas neste mundo. Viveremos de forma diferente, na certeza de que já temos o principal, o perdão, a graça de Deus, a salvação, e de que juntaremos riquezas não mais neste mundo, onde a traça e a ferrugem podem corrompê-la, mas riquezas no céu, onde nada mais poderá nos afetar. Mas talvez você se sinta muito pequeno diante de certos requisitos que eu coloquei hoje e no último sábado. Talvez você pense que não tenha dons suficientes para seguir Jesus, ou seja fraco para carregar a cruz. E se você pensa tudo isso, muito bem, você está preparado para seguir Jesus. E não é porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz isso. Olhem só o que o apóstolo Paulo afirmou ainda no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, nós, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Pela fé em Cristo Jesus, pela certeza de que apenas por meio dele, do seu sacrifício na cruz, você será perdoado. Se você crê nisso, você já é louco para o mundo. Mas não se preocupe com a opinião do mundo. E tenha certeza que mesmo sendo pequeno, um humilde discípulo, Deus se utilizará de você a fim de que outros se juntem aos loucos por Jesus. Seja louco para o mundo. Viva pela cruz. Seja louco por Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim
da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Cantamos o hino 132. 132. Em gratidão a Deus, nós também traremos as nossas ofertas. Só damos o que é teu, seja este dom qual for. Só temos o que vem do céu, confiado a nós, Senhor. Os bens que vêm de ti nos fazem administrar, assim que o melhor aqui possamos chegamos ao momento da oração geral. Alguém tem um pedido, agradecimento? Pedi pela Carita, essa é a resposta. Eu acredito que até esteja na lista de oração, mas essa semana eu vi muita coisa fora de jornal, fora de qualquer meio de comunicação grande, que parece que não há preocupação que essas pessoas têm influência. E a gente vê muita notícia errada, muita notícia resolvida, verdade, por meio de Facebook, essas coisas, mas hoje eu consegui ver uma reportagem pela BBC sobre a situação na Síria. E é uma coisa muito pesada. Então, uma coisa que me chocou muito, assim. Oramos. Mais alguém? Ok, a gente conseguiu escolher um lugar bom, né? Ah, sim. Oramos. Continuar crescendo. Agradecer a semana que passou, semana de trabalho, de estudo. Ah, é, o aniversário do meu irmão foi 28, né? Meu sobrinho nasceu 28. Essa aniversário do meu irmão é dia 29. Meu sobrinho foi dia 28. Colocamos então, falamos com Deus. Amado Pai Celestial, graças te damos por tudo que somos e temos, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós, sem mérito ou dignidade nenhuma de nossa parte. As nossas vestes, o lar que temos, a família que temos, a saúde, enfim, Senhor, tantas bênçãos
e muitas vezes esquecemos de agradecer. Também oramos continuamente pelo nosso discipulado. Temos tantos desafios, tantas tentações, tantas dificuldades em meio a um mundo em clara oposição a Ti e a Cristo Jesus. Sabemos que não podemos nos esconder, sabemos que não podemos sair do mundo. Pelo contrário, o Senhor quer que a gente continue nele, mas que possamos sempre ter claro que nós seguimos a Ti e a Tua palavra, e que possamos também, por meio de nossas ações, por meio de nosso testemunho, fazer com que outras pessoas também possam seguir. Que a loucura da pregação da cruz sempre esteja em nosso meio e que nós possamos seguir a cruz de Cristo Jesus. Querido Deus, amado Pai, há tantas pessoas que sofrem em nosso país, em nosso mundo. Pessoas em dificuldades, pessoas que vivem em guerras, como por exemplo na Síria. E também nós oramos por todos estes que padecem. Oramos por aqueles que vivem em países onde o cristianismo é perseguido. Oramos por aqueles que testemunham nestes países. Oramos também por aqueles que ainda não são cristãos, para que o Espírito Santo possa iluminar o caminho deles. Não apenas na Síria, mas em tantos outros países, sabemos que há realidades infinitamente piores do que a nossa. Olha por todos estes, querido Pai, por aqueles que passam fome, por aqueles em grave enfermidade, por aqueles em guerra. Também colocamos em Tuas mãos a pregação do Teu Evangelho no mundo, em nosso país, a pregação da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, de todos os seus pastores, todos os trabalhos, que eles possam ser abençoados. Também queremos colocar em Tuas mãos aqueles que padecem por uma enfermidade, que estão acamados, hospitalizados. Lembra destes, que eles também possam enfrentar todas as dificuldades sem perder a fé em Ti. Colocamos a Karine em Tuas mãos, ela que passou por uma entrevista, está passando por um processo seletivo de emprego, que o Senhor possa abençoar de acordo com a Tua santa vontade, para que ela consiga este emprego, e se não conseguir este, que possa conseguir um outro. Também agradecemos pelo aniversário do irmão do Orsino, que o Senhor possa continuar abençoando ele e todos os seus familiares. Colocamos esta missão em Tuas mãos, colocamos a procura pela casa que nós estamos fazendo em Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos guiar para encontrarmos o melhor caminho. Oramos por todos os membros, pelas crianças em aula na escola dominical, por todos aqueles que estão aqui e também por aqueles que por motivo ou outro não puderam estar conosco. Abençoa todos aqueles que não participaram da Santa Ceia e que possam receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em submissão e com o correto discernimento. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Seguimos com a nossa liturgia, com a preparação para a Santa Ceia, o prefácio. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno,
justo e do nosso dever, que em todos os tempos, em todos os lugares, te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, nos entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o bebedes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Todos podem sentar. Convido todos os pecadores arrependidos que creem que receberão o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em comissão do pão e o vinho a participarem da ceia do Senhor. Vamos fazer o seguinte: primeiro os que estão na última fileira venham, vocês sim, né? E depois a primeira fileira, na minha casa, são muito lá. Bem-vindos à mesa do Senhor. Então, come, isto é o corpo de Cristo, dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Come, bebe, isto é o sangue de Cristo, derramado na cruz, para o perdão de todos os vossos pecados. Que este meio da graça vos abençoe e preserve na fé em Cristo Jesus para a vossa salvação.
Senhor seja convosco. E de paz. Amém. Bem-vindos à mesa do Senhor. O nome, Cristo é o corpo de Cristo. Por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Santo Cristo, sangue de Cristo, derramado na cruz para o perdão de todos os vossos pecados. Que este Deus da graça vos abençoe e preserve na fé em Cristo Jesus para a vossa salvação. O Senhor seja convosco. E de paz. Amém. Este é o sangue. Em pé seguimos a nossa liturgia. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Todos podem sentar-se. Finalizamos com o hino 135. 135.
nascido.